E aí, pessoal, então vamos dar uma olhada aqui, como é que é a cara e o funcionamento do novo instalador do Fedora 42 Workstation, o Anaconda Web UI, que na verdade é só uma interface, né, visual nova, diferente de algumas coisas, né, diferentes para o nosso velho conhecido Anaconda. E na verdade misturando alguma coisa também, como um particionamento avançado usando o Cockpit em vez de usar o Blivet. Vamos lá. Aqui já está uma ISO nova, né? Lançada hoje, dia 7 de abril, e ISO de desenvolvimento ainda. É, tem uma data aí de lançamento do Fedora 42 estável para a semana que vem, dia 15, mas ainda não está bem certo. Acabou de ter uma reunião de revisão de bugs de bloqueio, ainda tem algumas coisas para ajustar aí. Vamos ver se dá certo. Se não, ele posterga por mais uma semana. Em vez do dia 15, vai para quinta-feira da outra semana. Mas a gente já tem bastante coisa para ver como que é o funcionamento dele, tá bom? Vamos primeiro uma parte inicial aqui, que é ligou, e já vai aqui no instalar o Fedora. E eu vou mostrar algumas formas aqui que a gente tem, que ele aparece. Usando, por exemplo, com um disco já formatado, ou com um disco virgem, sem nada, ou com um disco particionado. Vamos fazer um dual boot, né? Essas características aí para a gente dar uma olhada. Você vê quando você liga, ele está tudo em inglês, né? Está tudo em inglês. Então a primeira coisa aqui que você tem que fazer é colocar que aqui é Brasil, como eu diria Toreto, Brasil. Ao layout do teclado, tá vendo? Ele está dando que o layout aqui do teclado ainda é gringo. Então não, vamos dizer que o layout aqui também é a BNT, cara. Aqui é Brasil. Então eu cliquei ali, e ele está pensando. Eu estou rodando isso numa VM, tá? Eu não devo ter jogado muito recurso para ela, então às vezes ela fica meio devagarinho. Olha lá, inglês. Não, não, não. Vamos colocar uma outra fonte aqui, vamos colocar Brasil. Isso aqui, ó, vocês estão vendo, para quem já conhece e gosta do Gnome, tudo, vocês estão vendo que é a própria interface de seleção de teclado do Gnome, né? Eu estou numa live ISO, numa live session, e ele está. Então vamos lá. Eu vou procurar aqui. Tá. Vou colocar aqui Brasil. Brasil, português, português, Brasil. Tem outros teclados, né? Brasil, não sei o quê, ThinkPad. O meu aqui é esse aqui. Adicionou. Você viu agora que tem inglês Estados Unidos e português Brasil. Se eu parar do jeito que tá, beleza, eu já selecionei, vou fechar. Vamos ver. Já deu um erro aqui. Ele disse, opa, detectamos dois layouts, alterar o layout do sistema. Daí ele colocou aqui, mais de um layout detectado, remova layouts adicionais. Ele não aceita. Primeira diferença aqui, o Anaconda, a interface GTK, ainda você conseguia ir pondo vários layouts. Não sei por que essa não pode, é coisa do que está rodando por baixo. Talvez seja do cockpit, não sei. Então eu vou remover o gringo, eu quero só Brasil. Pronto. Então eu vou pro próximo. Ó. Tá vendo aqui? Você tem aqui em cima um títulozinho, está dizendo que é pré-lançamento, fica atento, isso aqui ainda é o beta. Método de instalação, configuração, revisar e instalar. Ó. Então tem né? Então vamos lá. Então agora vamos pro próximo. Ele detectou que há um disco vazio, né? Tem um disco virtual aqui de 14 GB que não tem nada. Então, beleza. Então, o que você gostaria de fazer? Usar todo o disco. Ele não te dá outra opção, né? O modo básico aqui, simples, automático, ele está dizendo isso. Então, a pessoa que começou agora, que pegou, ligou e daí colocou começou agora, né? Se alguém colocou um HD zerado na máquina da pessoa, ou formatou tudo do zero, tá lá sem nada de nada, ele simplesmente mostra isso. Você não tem muito o que errar aqui. Você vai no próximo. Por quê? Porque as partes avançadas estão mais escondidas. O pessoal do Gnome tem essa coisa. O avançado está aqui, ó, nessa janelinha aqui. Mas eu não vou mostrar, vamos já no próximo aqui. Aqui lá a gente vai no próximo, né? Mais tarde. Vamos fazer como é que é o simples. O simples é isso. Vou usar todo o disco. Próximo. Olha que bonito. Configuração. Então você quer criptografar? Você vai criptografar o disco.
Aí aqui você vai ter que colocar frases. Já carregou a nossa atualização. Isso aqui foi a atualização de tradução. Tava senha, no outro tava frase secreta. Beleza, hoje já veio um build novo dele já com a tradução. Valeu, Fábio, valeu, Rafael. E é isso aí, tamo junto. Alterar o layout do teclado. Por que isso é importante quando a gente criptografa? Eu não vou criptografar aqui, mas estou avisando porque se alguém quiser, eu quero segurança, então. Cara, tem que saber, ficar atento qual é esse layout que você usou na hora de criptografar. Porque se você depois remover esse HD, esse SSD, for colocar em outra máquina e daí for abrir ele, você tem a tua senha, você sabe. Mas se o teclado dessa outra máquina for outro padrão e você não tiver a configuração correta, não adianta, você acha que está clicando lá a senha certa, mas ele não está recebendo a senha certa. O layout era outro, porque você não viu antes, ou porque quando aqui você fez, achou que estava fazendo de um jeito, um arroba e não era arroba, porque era outro formato, ou era o tio não estava ali. E aí você nunca consegue, não descobre por quê. Então sempre atento qual é o layout que você fez, né? E aí você põe aqui a senha, confirma a senha e tal. Eu não quero isso, então desculpa, eu vou fazer senha. Próximo. Pronto, aí ele dá um revisar e instalar, é o confere, como diz uma filha minha. Pai, vamos fazer um confere, é o checklist. Revisar e instalar sistema, Fedora 42. Ó, pré-release, pré-lançamento de idioma português, usar todo o disco, método de instalação. Armazenamento, ó como é que ele vai querer fazer. Isso aqui é o padrão automático dele. Ele vai pegar os 14 GB, ele vai fazer um boot FI de 629 MB. Tem gente que pode ficar de cabelo em pé. Meu Deus, como é que vai usar 629 MB para só o FI que usa uns 50 MB? E olha lá, é 10 vezes o necessário. Já é um preparo. Eles até queriam mais, queriam fazer 1 GB, 2 GB. É um preparo para quando chegar em alguma release posterior aí, um kernel unificado como padrão, o pessoal que começou a instalar agora, tudo já tem um espaço mais folgado nessa partição aqui do EFI, porque daí o kernel unificado vai ficar ali dentro. Na verdade, tem gente que acha que até vai ficar pouco esse 629. Se você tiver um dual boot com Windows, por exemplo, vai o Windows junto ali. Fedora vai usar 2, 3 kernels de segurança, pronto, já anotou isso aí, né? Cada conjunto é uns 150, um pouco mais mega, e o do Windows que é bem maior. Daí aqui ele vai fazer um /boot com ext4 de 1 GB. Nesse caso aqui ainda então é para o kernel, né? Porque aqui o FI ainda vai ser só os arquivos de FI que usam um pouquinho. O kernel e as 3, 4 versões de kernel que você colocar tem espaço de sobra em 1 GB aqui no /boot. E aí root e home são subvolumes BTRFS, né? Você está vendo que ele está dizendo aqui, ó. Por isso que os dois compartilham os 12.3 GB que vai sobrar. Não importa se quem vai usar mais, se é o sistema, se é os arquivos do usuário, eles compartilham, você não precisa se preocupar com isso. Olha como ele diz, tá? Ele está dizendo que tudo ele vai formatar, é tudo zero. Ele não vai montar nada, ele vai formatar, vai passar o trator. Também o disco está zerado. Beleza, você olha, tanto que, ó, como ele vai formatar tudo, olha aqui, ó, o botãozinho diz apagar dados e instalar. Então ele é mais um lembrete. A partir daqui, ele vai, né, apagar. Aí você clica em ok, pronto. Agora vai tomar um café, pega lá sua xícara, né, faz um cafezinho e é isso aí. Que rápido. Claro, tá zerado o disco, mas é aqui que vai demorar um pouco. Olha que beleza, tudo traduzidinho. Mais uma vez, obrigado, Rafael. Obrigado, Fábio. O pessoal aí que me ajudou e a gente trabalhou juntos e conseguiu um esforço aí ficar pronto pro lançamento dessa parte. Porque teve muita mudança, né, de como essa interface ela mistura coisas do cockpit, teve alterações assim que foram sendo feitas nesse módulo, e ele não é uma coisa que está no Anaconda tradicional, então os desenvolvedores lá mudaram uma coisinha, muda ali, daí a tradução se perde, aí você acha que está tudo traduzido, aí vai atrás, eles mudaram string, aí você tem que arrumar, e o Rafael aí, Fontenelle, fez um trabalho muito bom nesse sentido, eu vi, daí passei, daí ele arrumou, daí a gente fica cutucando lá os mantenedores, abrindo tickets de bug, de bloqueio, para entrar nesse lançamento, senão
algumas coisas, traduções aqui, só entrar no Fedora 43. Mas como é o primeiro que vai realmente, tudo indica que sim, ser usado no Fedora Workstation 42, esse instalador, acho que não vão reverter mais. Então, a gente queria que viesse, pelo menos para a comunidade português Brasil, e português lusitano também, porque tá bonito a nossa tradução. A gente queria que viesse bonitinho, bem bonito. Então é isso. Então, vamos aqui, daí a gente acelera esse vídeo aí. E aí, tá acabando aí. Beleza, quase no fim. Olha aí, terminou. Olha que bonitinho. Tem até um QR Code aqui. Ah, que chique, rapaz. Escaneia o código com o seu telefone ou visite a gente ali no Discussion. E aí você pode voltar ao modo live. Ó. Para começar, reinicie o seu sistema. Voltar ao modo live. Você volta ao modo live. E aí você vai aqui. Pá. E aí você vai reiniciar. Pá. Né? E reinicia o seu sistema. E aí você vê tudo bichinho funcionando. Restart. Maravilha. E aí vamos para o próximo cenário. Esse aí a gente fez usando um disco sem nada, né? Vocês viram ali que não tinha nada de nada. Não deu nenhuma opção no modo automático, né? Agora a gente vai tentar uma outra forma, vocês vão ver que legal. Aí, nesse cenário, pessoal, quero mostrar uma coisa bacana para vocês. A possibilidade de você instalar em cima, né? Vamos dizer que você está com o Fedora 40, que é o disco virtual que eu coloquei aqui nessa máquina virtual. Uma instalação de Fedora 40, KDE, se não me engano. E você, quero subir, quero Fedora 42, mas eu quero fazer uma instalação limpa reaproveitando minha home. Mas eu não tenho a home separada, Geraldo. Não, cara, fica tranquilo. Você tem Fedora 40, você tem BTRFS como sistema de arquivos. Tua home, se você instalou ela pelo padrão do Fedora automático, ele criou 2 subvolumes, um raiz e um home, e você vai reaproveitar o subvolume da home e a raiz vai ser formatado em cima, vai ser salvo outra coisa no Fedora 42. Bem bacana. Gnome agora, Workstation. Você virou a casaca, saiu cadê a plasma e eu não gosto mais de você. É brincadeira. Vamos lá, bicho. Tá indo. Vai lá. Então a gente vai fazer o seguinte. Vamos ainda seguir o que o sisteminha de instalação que o instalador tem. Não vamos inventar moda com particionamento avançado. Cara, vamos ver o que o pessoal do grupo ali do Anaconda Web UI, os desenvolvedores fizeram aí pra gente. Vamos, né? Então, primeiro selecionar nossa língua portuguesa do Brasil. Vamos mudar o sistema o layout do teclado
Para Brasil também. Tadinha essa máquina virtual que tá. Olha lá. Ó, ó o Firefox. Como assim, Geraldo? Quando a WebWin é web. Ele roda, ele roda por baixo dos panos, é o Firefox aqui. Vamos lá. É que tô com outra máquina virtual, umas três aqui rodando. E aí deu pepino na cabeça desse. Mas é assim. Vamos lá. Vamos tá carregando. Aí. Vamos adicionar Brasil. É pra você ficar tranquilo, viu? Eu nem vou editar isso aí não. Deixa assim no vídeo depois. Fica calmo. Fica calmo. Português, Brasil, Brasil. Vamos lá. Foi. Remove o gringo. Remove o gringo. Cara, se você ver esse vídeo tudo aqui que eu tô fazendo, você já vai ficar craque usando a Anaconda Web UI. Olha lá, pronto. Próxima. Olha lá, ele identificou que nós temos um Fedora Linux 40 usando 12.9 GB de disco, que é o espaço que eu fiz aqui. Aí, ó, como você gostaria de instalar? Reinstalar Fedora, substitui a instalação atual, porém mantém os arquivos na home. Olha que lindo! Cara, que bacana! Não era isso que o povo queria? O povo queria facilidade. Aliás, deixa eu mostrar uma coisa aqui, ó. Isso aqui é uma janela do Firefox, né? Então vamos dimensionar para ver melhor. Aí, ó. Engraçado que você não arrasta ela, você redimensiona. Então pronto, vamos reinstalar. Não vou inventar, mas eu quero. Não, reinstalar o Fedora usando a ROM. É isso aí. Próximo. Dica, de novo, tinha falado numa outra sessão do vídeo. Se você pega e volta nesse instalador, às vezes tem que dar um bugzinho lá, dependendo do módulo que ele carrega, e daí ele não zera, ele não reseta e carrega de novo. Então se você começa a ir muito e vai, a sugestão é melhor ir aqui, daí clicar no sair, fechar o instalador e abrir de novo na forma certa que você quer, para ele fazer direito de uma vez. Se não é capaz daí dele na hora, ele diz, deu errado, aí você tem que ficar quebrando a cuca. Tem alguns bugzinhos dele que são geralmente em particionamento mais avançado. Nesse aqui acho que não daria, mas talvez agora se eu voltar ele já não mostre mais aquela opção, entendeu? É por isso. Um bugzinho que ainda tem. Primeira vez, cara, que esse realmente vai ser lançado nesse instalador. Sistema operacional 42, tipo, reinstalar Fedora, ó lá. Armazenamento. Então ele vai montar a home. Tá vendo aqui? Os outros tudo é formatar. Mas ele identificou que ele tem já uma home no VDA 3 do Fedora 40. E ele só vai montar ela e apontar para aquela home do Fedora 40. Mas o dispositivo, a root, a raiz, está dentro de um outro subvolume BTRFS que ele tem que formatar. Porque ele tem que zerar ali e colocar um sistema Fedora 42 do zero. E aí o EFI ele vai formatar. E aqui é o padrão, que ele já tinha o boot em FST4, onde fica os arquivos de kernel, tudo. Aí ele vai formatar, né? Ele vai colocar kernel de Fedora 42. Acabou 40, que é 42 mais usando a home daquele 40. E ele tem a nota aqui, a exclusão de certas partições pode impedir o Fedora Linux 40 de iniciar. Claro que vai impedir, eu vou instalar em cima, cara. VDA1, ele vai mexer na VD1, VD2, VD3, vai mexer. Aí você diz que compreendo que alguns dados serão apagados. Claro, ele vai apagar com o Fedora 40. Vai instalar um 42 em cima. E aí reinstalar Fedora, ó. Reinstalar. E já é isso. Aí você vai tomar café, encomendar um sonho de nata, um sonho de goiaba, um doce de leite, sei lá. Vai assistir televisão, vai jogar, vai ser feliz, vai ler a Bíblia, vai ler um livro, vai ver Senhor dos Anéis na TV, né? Vai trabalhar. E é isso. Aí quando eu terminar a gente abre para vocês verem que legal. Se não me engano eu tenho arquivos nessa home desse Fedora 40 que a gente pode abrir e ver se eles estão lá. Daí tem uma dica. Como você está iniciando aqui, um novo usuário, tudo. Se você criar um usuário de nome diferente nessa home, quando reiniciar o Fedora 42 Workstation,
você não vai ver lá na parte de documentos, minhas imagens, você não vai ver as imagens do que estava no Fedora 40, porque era teu outro usuário, né? Era, sei lá, Joãozinho 40, agora é João 42, é outro usuário. Mas se você for no root, subir o nível e olhar na home, você vai ver que tem duas pastas de usuário, o Joãozinho 40 e o João 42. Agora, se você, na hora de criar isso, no primeiro boot, né, que o Gnome dá aquele iniciar, criar usuário, e se você escrever exatamente o mesmo nome de usuário que era o do anterior, não importa a senha, nome de usuário, ele vai se apropriar daquele teu usuário anterior do Fedora 40. Então, se era Joãozinho 40, se você escrever ali no primeiro boot do Gnome Joãozinho 40, ele vai usar, ele vai dizer, beleza, então é a mesma pessoa, esse usuário, e aí você, quando iniciar, ele vai estar tudo lá com as configurações, bonitinho. É para ser assim. Sempre faça backup dos seus dados. Porque se não for assim, eu não tenho culpa nenhuma. Não fale comigo, não conheço você. Não, mas é assim, faça sempre backup. E é isso. Quando estiver pronto, a gente vê como ficou. Aí tá terminando de instalar. Mais um pouco termina. Terminamos a instalação do upgrade de Fedora 40 para Fedora 42 usando a mesma home. Vamos ver como é que vai ser fazer o first run. De volta ao modo live e a gente reinicia nosso amigo aqui, né? Já é um Fedora 42 Workstation instalado em cima no Fedora 40 KDE Plasma. Isso aqui, vai São Paulo, não vou habilitar, vou escolher esse. Vou usar o mesmo nome de usuário do, se não me engano, eu estava usando também no Fedora 40. E como a gente está reaproveitando o home, é para ele estar já com os arquivos lá dentro. Vamos ver se dá isso. É para ser assim. Pronto. Começar a usar. Dá um tempinho para o bicho ajustar a casa. Não quero fazer tudo. Então vamos ver se a salada de fruta aqui deu certo. Porque a gente está rodando um Fedora 42 instalado em cima do Fedora 40, reaproveitando a home do Fedora 40 KDE Plasma, o mesmo nome de usuário. Então vamos ver aqui. Olha só. Isso aqui, vocês estão vendo, é fruto da confusão que o Gnome está fazendo com algumas configurações de usuário do aplicativo que existe no KDE Plasma. Então o bicho carregou, mas está aqui. Isso aqui documento, é arquivo que eu tinha salvo no HD do KDE Plasma, Fedora 40. Fedora 40 KDE. E ele puxou aqui, tá aqui. Mesmo nome de usuário. Né? Se tu vai aqui ele acha que é a mesma coisa. E ele pegou as imagens que eu tinha salvo lá. Porém, ele deu uma bagunçada aqui nesses ícones, nessa cara do gerenciador de arquivo, do visualizador de arquivos no Workstation, porque isso é Gnome, e aí entrou coisa, tem coisa do KDE Plasma. Então, a gente já vai aprendendo as coisas. Mas funciona, tá certo, não tem problema. Você pode aí limpar. Talvez uma ideia melhor seja a pessoa criar um usuário novo na reinstalação e aí ir transferindo os arquivos, né, do usuário da instalação anterior. Porque aqui eu estou usando, de novo, Fedora Workstation em cima de uma instalação anterior de Fedora 40 KDE Plasma. É por isso só que deu aquele bugzinho ali, visual. Tá bom? Então vamos lá. Agora vamos para o próximo cenário.
Opa, olha aqui um outro exemplo. Que é isso, Geraldo? Mas a gente não está falando de Fedora? É só para mostrar outra possibilidade. Olha que bonitinho. Então nós temos aqui um Linux Mint. E ele tem, já pus aqui o DVD, a ISO do Fedora Workstation Live. Vamos iniciar essa VM com esse Fedora em cima de uma instalação de Linux Mint. E vamos, eu tenho vários discos virtuais aqui, vamos nesse aqui pedir para apagar, né? Só para mostrar aqui para vocês o que tem, como é que é esse particionamento que ele está aqui, ó, é um Linux Mint com boot FI e a raiz toda só ela, sem mais nada, e a raiz está o que? Tem XT4. Pronto. Bem basicão. Olha lá. Ele já achou aqui, ó, né? O ISOzinho da live do Fedora, né? Beleza, vou reiniciar e vamos reiniciar pelo. Se eu estivesse colocando a ISO de instalação para ver como é que o Anaconda Web UI novo instalador, vai mostrar isso aí. Beleza. Olha aqui, ó, ligamos a máquina. Eu vou iniciar Fedora Workstation Live. Já na primeira, eu já testei a saída, tá funcionando. Normalmente a gente deixa ali, ele vai testar, ver se não tem, né, não foi corrompido. Aí, maravilha, começou. E é isso aí, instalar Fedora. Aí, então começou. De novo, tá tudo em inglês. Vamos dizer para ele que aqui é Brasil. A gente já está esperto para a questão do layout do teclado, né? A gente tem que pôr Brasil e apagar o layout gringo. Vai aqui, clica na flechinha, vai pôr aqui Brasil, 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 adicionar. Aí vai aqui no English Remove e fecha no X. Pronto. Agora vamos ao método de instalação. Tá diferente. Porque ele detectou que existe aqui, ó, um Linux Mint 22.1 e está usado, tá lá. Então como é que você gostaria de instalar? Aí ele dá a opção de compartilhar o disco com outros sistemas operacionais, diga-se Linux Mint aqui, né? Ou usar todo o disco, remover tudo e passar o trator em cima. Ou ele chama aqui atribuição de ponto de montagem. É atribuir partições a pontos de montagem útil para layouts pré-configurados. Quer dizer o seguinte, já gravar, escolher o que já tem de particionamento nesse disco e gravar em cima ou montar, né? Não vai, é diferente do usar todo o disco que passa o trator, zera e cria do nada, né? Então, vamos neste momento aqui mostrar, bom, usar todo o disco. Ó. Coloca usar todo o disco. Ele vai remover todo o Linux Mint e gravar em cima. Então, próximo. Eu não vou fazer a questão da criptografia. Próximo. Sistema operacional Fedora Linux 42, Workstation Edition, pré-release. Português. Tipo de instalação. Usar todo o disco. Armazenamento. Olha lá o que ele vai fazer. Ele vai criar um boot FI, um ST4 e vai subvolume raiz, subvolume home, ó, vai usar bastante, né, o resto todo aqui. E nota, olha só, ele está te avisando, Mint 22.1 será excluído. Aí você não consegue avançar aqui, está cinza. Você tem que clicar no compreendo que todos os dados existentes serão apagados. Sim, senhor. E aí, ó, fica amarelo aqui, dourado, né? Apagar dados e instalar. Quando você clicou aqui, ó, ele vai começar a instalação. E é aquela tela de instalação que a gente já viu no outro modelo. Então, eu vou parar por aqui porque eu quero usar esse disco aqui de Linux Mint para mostrar um outro exemplo para vocês. Então, a partir daqui, clicou, beleza, ele vai começar a instalar, você levanta, vai tomar um café, vai comer um biscoito, falar com a esposa, e jogar um videogame, o que você quiser fazer da vida. Deixa o bicho trabalhar. Tá bom? Eu vou clicar aqui em sair.
que não é isso que eu quero agora. Vou sair do instalador, sim senhor. Pronto, saí do instalador. Vamos lá. Brasil. Aqui o layout do sistema já está certo. E aí, ó, Linux Mint. A gente quer compartilhar. Vamos compartilhar. Vamos ver o que ele vai dizer. Olha aqui. Diz que não tem espaço disponível. Então a gente tem que recuperar espaço. Né? Como é que eu vou redimensionar? Redimensionar. Só tem uma coisa. Olha aqui, ó. Como ele não montou, você não sabe qual é o tamanho que você tem disponível para redimensionar. Então aqui nós temos um pepininho dessa forma. Tem como contornar, vou mostrar. Mas se eu quiser instalar Dual Boot aqui na hora por ele, se eu não sei o tamanho, como é que eu vou redimensionar? Redimensionar para quanto? Né? 37 GB, vamos fazer meio a meio, não sei, Linux Mint, 20, né? Reduzir ele, o Mint para 20 GB e o resto para o Fedora. Pode ser. Ele vai aceitar, porque está dentro do espaço que tem lá. Mas tem gente que vai querer fazer isso antes, separadamente pelo Parted, né? Ó, você vê que ele vai aqui recuperar espaço. E pronto. Próximo. Não vou criptografar. Olha aqui o que ele vai fazer. Fedora Workstation, compartilhar disco com outro sistema operacional, é o vulgo Dual Boot. Vai manter o EFI do Mint, o tamanho. Vai colocar um ext4. Vai formatar aqui e redimensionar a partição onde está o VDA2. Você vê que o VDA2 não está aqui. Esses todos aqui ele vai formatar e o VDA2 ele vai só redimensionar. Mas tem que dizer que compreende que essas partições vão ser modificadas e vai pôr em instalar. E pronto. Ele vai redimensionar, instalar programas, configurar sistema e finalizar. Ok? Pronto. Agora a gente vai começar ainda em cima de um Mint, de um disco usando Mint, mas vamos ver como que a gente pode fazer, por exemplo, o particionamento de outras formas, né? Para fazer um dual boot, por exemplo. Lembra aquele exemplo anterior? Eu peguei e a gente fez a partir do próprio instalador. Agora aqui a gente vai montar no discos do GNOME e refazer o particionamento, reduzir o tamanho da partição ali, para daí montar o dual boot, ok? Só para ver como dá para fazer também, dessa forma. Quem achar mais seguro assim, né? Porque daí você tem certeza o tamanho que você está fazendo, porque você viu ali que ele não mostra. Enquanto ele está desmontado, você não tem como saber o quanto está sendo ocupado, né? Tem que montar. Aí, beleza. Então vamos lá. Instalar o Fedora. Só para vocês darem uma olhada que é a mesma situação, né? A gente só vai fazer a questão do obter espaço no HD de uma forma diferente. Ali no instalador você fez meio assets, meio totalmente. No palpite. A não ser que você tenha anotado antes qual é exatamente o tamanho, quanto está usando, a instalação anterior, e aqui não. Aqui a gente vai fazer diferente. Brasil, layout do teclado, adicionar. Ó, o pessoal que fala que é super simples é naquela tela inicial. Só que você tem uns passos a mais aqui, se você parar para pensar. Aqui.
Ó, e foge do esquema ali. O pessoal que é novo, ó, tudo isso aqui que eu fiz agora, para pensar. Quem nunca mexeu? É um aspecto a se refletir. Eu gosto do jeito do Anaconda tradicional, ele tem inteligência. Esse aqui, né, para simplificar, mas nessa etapa inicial ele dificultou. Sabe por que isso? É porque assim, eles removeram a GeoClue, sei lá, nessa parte da live session. Então, especialmente para esse, para o WebWiki. Você vai no Anaconda GTK, ele, que é usado da forma que está sendo usado nas outras spins do Fedora, ele está lá. Mas no Fedora Workstation ele foi removido por uma incompatibilidade com o Anaconda WebWiki. E aí o que acontece? Esse módulozinho é o que detectava pelo teu IP, se você está conectado na rede, de que parte do mundo você é. Né? Um módulo geral, não específico, mas é Brasil, tá? Já sugere. Ele carregaria no instalador. Mas aqui agora, quando o WebWiki, no Fedora Workstation 42, ele não faz isso. Então você tem que fazer na mão. Próximo. Olha aqui, ó. Tá mostrando que aqui tem Mint 22 instalado, que usa 37 GB do disco. E é isso. E aí você, se for fazer recuperação do espaço aqui, vai ser aquilo que a gente já... Ó, você clica aqui nesse íconezinho. E aí você tem que ir no palpite aqui. Não é o que eu vou fazer agora. Vou cancelar. Cancelar, vou sair do instalador. Sair do instalador. E vou fazer o seguinte. Eu estou numa live session. Eu vou aqui no disco. Pronto. Olha que legal. Ele achou. Esse aqui é o própria ISO, né? O Live ISO, o CD. Pronto. Então ele achou aqui o Linux Mint. O Linux Mint tem uma partição EFI, não está montada, e tem uma partição ext4, não está montada. Não sabemos quanto ele está ocupando. Se eu der play aqui, como você sabe, eu montar a partição selecionada. Ah, sim, autentica, por favor. Pronto, montou. Olha lá, ele está dizendo que dos 37 tem 25 GB livre. Está usando só 33,4%. Então você pode reduzir aqui na mão. Vamos reduzir na mão. Eu vou aqui na parte de opções. Formatar, resize, que é reduzir. Nós estamos em inglês. Então é assim, resize. Aí, aqui você tem o tamanho mínimo. Então aqui você pode fazer as claras. Bem tranquilo. Então, eu quero redimensionar. Ó, menos que isso não vai. Eu vou baixar um espaço tal aqui pro Linux Mint e vou deixar todo esse resto pro Fedora Workstation 42. Né? Bom, sei lá, vou deixar assim. Ah, que bonito. Resize. Autentica. Tá fazendo. Tá no job. Pronto. Fez. Que lindo. É isso. Tá pensando, tá relendo aqui, ó. Estamos na sessão a live session. Então, acabamos de redimensionar a partição onde estava o Linux Mint previamente instalado. Fedora Workstation 42. Pronto. Aí pronto, ele não está montado, né? É assim mesmo, a gente deixa ele sem montar. Se você montar, você não vai poder instalar em cima dele. Então, mas tá aqui, ó, ele baixou para 18 e liberou 19 GB. Ele liberou, né? Que lindo. Aí eu fecho. Aí agora eu vou abrir o instalador. Anaconda Web UI. Vamos ver, UI. Pensa, bicho. Tá pensando. Pensa mesmo. Vamos lá. Devia ter passado mais café. Você vê os horários, tudo aqui, ó. Ele tá mostrando aqui em cima. Não é 10h40 da manhã. Isso aqui tá um fuso horário maluco, gringo. Ele não sabe onde eu tô. Eu tô no Brasil. Vamos lá. Iniciou. Feito, sim senhor. Aqui teclado ele já está em português porque a gente já tinha feito antes pela live session, então ele já captou. Mas a língua de instalação ele não está. Aí próximo. Aí ó.
Ele detectou, ó, instalado atualmente Linux Mint. Aí compartilhar disco. Olha como mudou. Como a gente já fez um reparticionamento, um redimensionamento dessa partição pela live, pela sessão live, né? Ali, ele já não tem mais aquele cinza dizendo que você tem que. Você ainda pode, mas da forma que está, ele já permite que você instale assim sem até pensar. Senão, se você clicar aqui, ele ainda você pode mudar ainda mais o espaço. Mas da forma que você já fez, já tá bom. Aí você vai próximo, não quero criptografar, próximo e compartilhar discos. Ele vai formatar o EFI naquele espaço, carregar daí identificar o Mint, identificar o Fedora e fazer bonitinho os arquivos separadinhos. VDA1, VDA3 ele vai pôr o boot, VDA4 ele vai criar e VDA4 volume BTRFS e com 2 subvolumes raiz e home, compartilhando 17.7 GB. E o resto, que é o VDA2, é o Mint, ele não vai tocar. E nesses ele vai formatar. Olha, só instalar. Não dá mais aviso, nem nada, vai rodar bonitinho. Vamos lá. Segunda forma, então, que vocês viram de instalar Dual Boot com o Fedora 42 Workstation usando um instalador novo, essa interface nova, né? Esse é o mix do instalador do Anaconda do Fedora. Olha que bonitinho. Vai instalar, vai funcionar legal. Yes! Vamos para o próximo cenário, que é mostrando particionamento avançado, ou particionamento semi-avançado. Tem aquele de montar, e tem o avançado aí, que é o mais chatinho mesmo. Aí vocês viram aí as opções que tem. Aí, terminou de instalar o Dual Boot, né? Tá aqui agora, ele dando aqui o Groove Fedora Linux 42 e 2022 Cinnamon. E aí vamos ligar o Fedora. Como é primeiro boot do Fedora Workstation, ele dá aquele first one lá do GNOME, né? E aí você vai configurar teu nome de usuário, vai configurar a senha, se quer habilitar repositório de terceiro, aquelas coisas. Olha lá. Deu certo aqui, ó. Que bacana. Vamos ver. Demora um pouquinho. Português, já tá certo. Brasil, tá certo. Ok. Cidade, vamos para São Paulo. Não quero repostar terceiro agora, para não perder tempo. Vou pôr uma foto da Fro. Vou pôr aqui. Aí. Próximo. Opa! Senha. Desculpe. É fraca mesmo. Eu sei. Pronto. É isso. Começaram a usar. Fedora Dual Boot. Linux Mint. Fedora 42 Workstation. Não quero tudo. Não quero. Quero só dar uma checada aqui no particionamento que ele fez. Né? Olha lá. LS, BLK. Isso. E a mesma coisa para checar o sistema de arquivos com F. Olá. Swap. Ele está ainda aquele primeiro, o Media, o Live Media, ela está ainda conectada na máquina, né? Virtual. Aí tem um boot FI ali que tinha sido criado pelo Mint. E Fedora se apropriou e salvou as duas entradas. O VDA2, que é 17 GB do Mint, não está montado. E aí o VDA3, 1 GB de boot, é onde está o kernel do Fedora. E home e raiz como subvolumes BTRFS, montado bonitinho. Que legal! Tá aqui meu Dual Boot. Viu? Simples. Agora, eu escolhi mostrar uma coisa diferente aqui nesse instalador. Vamos iniciar num disco que tem Fedora Server 42 e vamos partir para um particionamento aí mais
né, mais elaborado, talvez o semi-automático ou o avançado, né? Vamos lá. Olha só. E já tinha esse começo, né? Você tem que digitar ali, tudo bem. Aí você tem que esperar, alterar o layout do sistema no teclado. Aí tem que ficar esperando. Aí você tem que escolher. Né? Aí você tem que escolher Brasil. Brasil. Aí você tem que escolher qual brasileiro. Aí você tem que remover o gringo. E aí fechar no X. Bora continuar. Ó, então ele instalou Fedora Linux 42. Ele não sabe qual é, mas é um Fedora certo. Compartilhar disco, usar todo disco, atribuição de ponto de montagem. Eu vou no atribuição do ponto de montagem. Vamos ver. Vou mostrar aqui. Olha só. Então ele funciona assim. A atribuição do ponto de montagem é um modo semi-manual. Você tem que atribuir obrigatoriamente um raiz, obrigatoriamente um boot FI e recomendado um boot, né? O raiz, home não é obrigatório, mas se quiser, faz. Raiz, olha só, aí você clica aqui, selecionar um dispositivo, ele vai mostrar o que ele tem disponível ali. Ele tem XFS, formatação de servidor. E aí, rapaz, se eu colocar a raiz toda nele, posso, né? Posso. Mas daí, para essa forma, talvez seria melhor a gente ir no modo avançado mesmo. Para eu mudar isso, porque senão eu vou. Quer ver o BTFI? Talvez seria melhor usar um outro já, ou refazer um particionamento e depois entrar aqui nesse mapeamento de ponto de montagem, né? Aqui no caso o boot FI seria esse aqui, com certeza. E aí se você clicar em reformatar, pronto, ele é boot é recomendado. Eu posso colocar, seria aqui isso, não, XFS. XFS também. O boot na XP4, olha que legal. Mas eu não faria nele não. Eu vou fazer diferente, quer saber? Ó, eu vou sair, nem vou sair do instalador. Vamos fazer o modo avançado nesse caso. Quer saber? Eu prefiro fechar o instalador. Ficar indo e voltando. É possível? É, mas a chance nessa primeira versão aqui de produção do Anaconda Web UI do instalador, de repente você alcança assim, aquele corner case, aquela coisa de, mas nesse caso, com esse sistema de arquivo, o cockpit não carregou direito, então é melhor fecha, inicia ele. O teclado ele já vai estar em português mesmo, você só escolhe a língua do instalador em português e vai. O teclado já vai estar em português porque foi selecionado na Live Session. Pronto. Next. Aí eu vou, então agora vamos no modo avançado. Onde que fica o modo avançado, Geraldo? Fica aqui nesses 3 pontinhos. Olha lá. Você clica ali, ó, editor de armazenamento, sobre e relatar problema. Editor de armazenamento. Aí, ó. Daí vem um aviso. Muito importante esse aviso. O editor permite redimensionar, criar, ele pode configurar LLVM, muito mais. Ele deve ser usado como utilitário avançado, não se destina a ser usado em uma instalação típica. Se você não sabe o que está fazendo, não entra nesse troço, cara. Faz um backup de tudo. Se quiser brincar, brinca, mas não é para os fracos, sabe por quê? Todas as alterações feitas terão efeito imediato. Ou seja, se você clicar a coisa ali, eu vou criar essa, eu vou esperando que ele só vai aplicar quando você der o OK no final, já foi. Você clicou e criou, na hora ele já cria. E é assim que funciona o cockpit, que é quem está por baixo dos panos dele. É diferente do Blivet, que era o que vinha antes no Anaconda GTK. Na outra forma, ele só aplicava aquilo quando você dava confirma, então vai. Aqui não, aqui você clicou, ele vai fazer. Então vamos lá. Olha, vem mais um aviso aqui, falando as mudanças feitas aqui irão afetar
afetar, desculpa, o sistema imediatamente. Não há desfazer. Está meio apertado aqui, eu vou aumentar essa janela para vocês verem melhor. É mais bonitinho. Então não há desfazer. O que agora eu fizer aqui, a não ser que eu volte já, ele vai mexer. Ah, olha só que legal. Ele achou aqui então o disco, Virtual, eu tenho EFI, eu tenho XFS 1 GB, deve ser onde estava o boot. Aí eu tenho volumes lógicos, né? LVM2. Então é aqui que você brinca com a coisa se você quiser. Ó, se clicar esse aqui, ó, ele está dizendo que ele precisa ter uma raiz, um boot EFI. Se quiser, faz um boot. O resto tudo é opcional. O obrigatório é a raiz e boot EFI. Ó, quando você clica aqui, ó, criar dispositivo, no volume 0 EVM2, alterar nome do. Você pode mexer aqui. Você pode, aqui, ó, criar tabela de partição, você tem, alterar, né? Editar plano de montagem, montar, formatar. Lembre-se que montar, ele só vai montar do jeito que está. Ele não vai, então, se você já tem uma home pronta, clicar em montar, ele vai selecionar montar. Se você daí clicar em formatar, ele vai zerar e fazer. Aqui seria aumentar, a gente verificou a tradução antiga do crescer, mas nesse caso aqui não tem como fazer. E excluir. Então é aqui que a gente, nesse manual aqui, que você pode fazer o que quiser. E o que eu clicar aqui agora para fazer, ele vai fazer na hora. Então, por exemplo, eu vou tirar esses volumes lógico aqui. Vou excluir o grupo, excluir isso. Vamos excluir você. Opa! Olha lá. Daí ele tem aqui dado não formatado. Aí o XFS, vou excluir você também, cara. Vou excluir aqui. Ó, ele tinha coisa lá. Tinha o kernel do Fedora Server que estava instalado lá. 233 MB. Não, vou apagar você. O FI, eu vou manter esse FI. Então esse eu vou formatar. Eu vou manter. Vou formatar em cima, né? Dar o nome de FI, o ponto de montagem dele vai ser o boot EFI. Ele é tipo EFI, óbvio. Não quero sobrescrever com zeros. Olha, tá me avisando, vai perder. Tinha 7 MB, 8 MB lá. Confirma que eu quero perder esses dados para sempre. Formatar. Tô formatando, bicho. Pronto, já foi, cara. Formatou, perdeu. Não tem desfazer. Acabou. Então aqui o VDA1 vai ser o boot FI. Eu tenho um espaço livre. E eu tenho um VDA3 aqui. Olha só, eu vou agora fazer esse espaço livre. Eu vou excluir esse VDA3. Não quero ver. Eu tenho agora tudo só espaço livre. Boot FI e espaço livre. Agora eu vou criar uma coisa aqui. Eu vou criar uma partição. Eu vou criar o BTRFS, o volume. Fedora, bonitão. Sem ponto de montagem. BTRFS. É todo ele. Eu não vou fazer boot separado. O boot vai estar dentro do que eu quero. Aí, sem criptografia. Criar. É um volume BTRFS. Volume. É o top level, né? Olha só. Fez aqui. Agora que eu estou com esse aqui, eu vou criar 2 subvolumes, então, né? Raiz e ROM. Ó, tá vendo aqui, ó? Não é aqui. Como é que é criar subvolume? Subvolume é aqui. Aqui, ó. Criar subvolume. E o nome dele vai ser router. E o ponto de montagem é a barrinha ali. Pronto. Agora eu vou criar mais um subvolume dentro do volume do Fedora, que vai chamar Fedora. Criar subvolume. O nome dele é Home. E ponto de montagem é Home. Cachorro latindo aqui, cara. Pronto, então você tem partição GPT, porque é um sistema EFI, não é BIOS, não seria MBR, pode ser, tanto faz. Vamos voltar aqui ao foco. EFI 629,
A princípio está tudo certo, né? Vamos ver se está tudo certo. Eu vou retornar a instalação, ele vai analisar. Eu não vou fazer boot, não. O boot vai ficar dentro daqui. Checando, isso vai demorar. Demora não. Ele está sendo queridão aí só. Olha lá. Detectado layout válido. Obrigado, senhor. Olha aqui. Boot aqui, ok. É isso. Aí se você retornar ao editor de armazenamento ou continuar. Continuar, ele volta para aquela tela anterior do instalador. Retornar ao editor de armazenamento não, eu quero mexer mais alguma coisa. Lembrando, isso já está no disco, já foi feito, cara, não tem desfazer. Agora estou no método de instalação e ele está aqui, usar armazenamento configurado. Ele está mostrando que eu configurei essas coisas aqui, beleza? Próximo. Ele vai dar mais uma revisada. E é isso, bootcamp e tá. Pronto, então eu peguei uma instalação que era do server, aí mexi, apaguei, mudei, né? Você pode fazer o que você quiser, é o particionamento avançado, mas na hora que você vai fazendo, ele já está fazendo, não tem voltar. E aí que ele vai instalar. Então vocês viram agora o modo até das duas formas. A gente começou no modo de montar, escolher para montar e acabou indo para o modo avançado. Ele tem muita opção, cara. Realmente ele parece assim, se você não mexer muito, ele tá bem simples, não mexe, é isso aqui, vai. Mas se você quiser se aprofundar e mexer mais, você vai. Mas também daí que chegou nisso, a chance de você fazer uma caquinha aqui é grande. Né? Mas é isso aí. Vamos para um em que já esteja um particionamento pronto, bom, padrão, e você só quer reaproveitar. Ou que você fez na mão ele pelo particionador, talvez. Sei lá, dá para escolher várias formas. Eu acho que já deu para pegar como é que é. Se vocês tiverem dúvida daí, quiser propor, Geraldo, mas e como é que fica nesse cenário? Eu quero experimentar como é que o instalador aí, o WebUI, funciona com assim, assado, com um disco, com outro disco, como é que aparece. Manda uma mensagem lá pra gente no grupo, na comunidade Fedora Brasil, no Telegram, e a gente pode adicionar aí esse cenário aí que atende a tua dúvida, tá bom? Falou!